Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. E se você já está investindo e quer aprender mais, este programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. Hoje vamos falar sobre formação de patrimônio em tempos de crise. No ano passado, muito se falava que 2020 seria um ano promissor para a economia e, consequentemente, para os investimentos. Mas com a chegada da pandemia global da Covid-19, esse cenário mudou. Além das incertezas econômicas no mundo, que fizeram o índice Bovespa voltar à volatilidade diária, o Banco Central brasileiro cortou a taxa Selic, que está hoje em 3%, e já se ventila a possibilidade de um novo corte percentual na próxima reunião do Copom. Com tudo isso, investidores se sentem inseguros, tanto para manter-se na renda fixa, quanto para se aventurar a formar patrimônio com renda variável. Antes de tudo, é preciso ter uma reserva de emergência, que é justamente o mais importante para momentos como o de crise, como agora. O Tesouro Selic, ou CDB, a 100% do CDI com liquidez diária, oferecido por qualquer corretora, são as melhores opções de investimentos para ter essa reserva de emergência. Mas a partir daí, com a reserva feita, fica a dúvida de como montar uma carteira de investimentos rentável e, de certa forma, segura, nesse cenário de incerteza. Afinal, que tipo de análise o investidor tem que fazer e saber para montar uma carteira de investimento em ações com foco no longo prazo? Então, para ajudar você, investidor, tem que se comportar aí de uma forma mais técnica, se preparar melhor para sair desse ambiente passivo na renda fixa aí para o ambiente ativo, que é o da renda variável. Vou conversar agora com o professor de finanças do IBMEC, Giacomo Diniz, que já está comigo conectado aqui. Professor Giacomo, muito bem-vindo ao Dinheiro em Foco, um prazer falar com você. E já de cara te pergunto, com essa taxa de juros tão pequena, 3%, a menor da história, se faz urgente mudar a forma de encarar os investimentos, A gente tem que mudar a mentalidade, professor? Olá, Fabiana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Sim, esse desafio ele já estava acontecendo de antes da pandemia, porque a gente teve aqui as questões da reforma da Previdência e o juros já vinha caindo nas reuniões sucessivas. O que mudou agora? Foi adicionado incerteza ao cenário. E toda vez que tem incerteza, os investidores eles ficam aflitos e muitas vezes não sabem como lidar com essa realidade. Mas é importante a gente salientar, a visão de longo prazo, que estamos falando de uma maratona. Então vamos imaginar que está fazendo uma longa trajetória e nesse momento especificamente estamos debaixo de uma grande tempestade. A questão é, primeiro, um ponto de uma ótica otimista. Toda tempestade passa, então em algum momento o clima vai ficar mais ameno e aí a trajetória de formação de patrimônio ela volta a ficar um pouco mais tranquila. Eu digo que o grande desafio é a mudança de mentalidade. O investidor brasileiro ele se acostumou ao longo das décadas com uma taxa de juros na renda fixa muito poderosa. Então, quando você tem 14%, por exemplo, aplicado, você consegue dobrar o seu patrimônio num prazo bastante interessante. Essa realidade, no momento, ela mudou. Então, o investidor começa a ter que refletir quais são os caminhos que ele tem que tomar. No mundo, que a gente pode dizer, nos países desenvolvidos, a cultura de bolsa ela já é bem desenvolvida justamente por conta de patamares de juros baixos. Então, quando a gente olha para um investidor tradicional americano, ele já tem uma grande parcela do patrimônio dele alocado em bolsa. E essa é uma realidade que o Brasil, de uma forma ou de outra, vai entrar com ou sem pandemia. Sim. A questão é como a gente vai lidar com esse momento de incerteza? Como a gente vai trabalhar a nossa mente para poder ter conforto de investir nessas horas? Professor, eu acho que é muito importante esse ponto que você colocou, porque fala justamente sobre se responsabilizar mais, se responsabilizar pelas próprias escolhas. E quando a gente fala como vou lidar com isso, só me vem à cabeça que é necessário se preparar. É muito difícil fazer uma carteira de aplicações, de investimentos, ser favorável ou render, sem você ter algum tipo de estudo ou preparo para fazer isso.
Eu acho que esse programa vai ser interessante porque mesmo que você não tenha um curso de como investir ou melhorar, né, essas análises, você vai trazer algumas informações importantes para ajudar quem está em casa a avaliar como montar uma carteira previdenciária de longo prazo, justamente para ter essa rentabilidade ao longo do tempo, né? A gente tem alguns pontos para falar aqui. Em vez de ficar pensando, por exemplo, enquanto isso vai me render imediatamente, eu tenho que olhar isso num espaço mais longo de tempo, né, professor? Não, com certeza, porque quando a gente olha para um ativo de renda variável, a gente está acreditando que são negócios reais, que atuam na economia real e cujo objetivo é gerar caixa. O que o mercado valoriza? A geração de caixa das empresas. O risco atual está relacionado justamente a essa dúvida. Como as empresas vão conseguir gerar caixa no momento de lockdown? Então, o estudo das ações, que a gente chama de estudo de análise fundamentalista, que é a base para essa visão previdenciária, ela sai dessa lógica de quanto que o negócio vai me render e vem para a lógica de qual é a empresa que eu estou investindo, como ela gera caixa, qual é o negócio, o setor que ela atua e como esse setor vai se perpetuar ao longo dos anos. Como falamos de previdência, entra um conceito muito importante, Fabiana, que é perpetuidade. Muitos optam por escolher ações que tenham uma maior probabilidade de vencer as dificuldades, que a gente chama de resiliência. Então, são setores mais conectados ao dia a dia das pessoas, que é muito difícil a pessoa abandonar a necessidade de consumir esse bem ou esse serviço. Professor, quando a gente fala sobre como fazer a gestão da própria carteira, tem muita gente que se pergunta, devo comprar direto ação de empresas sólidas, de setores perenes do meu país? Devo ir para índices, para fundos? Qual é a orientação que você dá num tempo em que a Selic está tão baixa e que não dá mais para contar com rentabilidade a partir da renda fixa, né, no sentido de crescimento do seu patrimônio? Sim, primeiro ponto, a decisão de ir para a bolsa ela tem que ser natural, ela não tem que ser forçada. Eu não posso ir para a bolsa porque a renda fixa está ruim. Eu tenho que investir em ações pensando mesmo que eu estou investindo em empresas de qualidade que vão me gerar formação de patrimônio no longo prazo. Como não é uma tarefa muito fácil selecionar as empresas com essas características que você comentou, nos Estados Unidos, a maioria dos investidores começa a sua jornada investindo em ETFs, investindo em índices, que é uma forma passiva de olhar os investimentos. Então, basicamente, eles compram fundos que são negociados em ambiente de bolsa e têm a sua rentabilidade associada ao mercado como um todo, que lá no caso é o SP500. Aqui no Brasil, nós temos esses produtos. Temos ETFs negociados na B3 que associam o seu investimento ao Ibovespa, associam o seu investimento a outros índices que a própria Bolsa calcula. O segundo passo já é uma visão mais ativa, Fabiana. Aí sim, o investidor ele começa a se aprofundar no negócio das empresas, já cabe aí um conhecimento de análise do negócio e também um conhecimento de análise contábil para ele verificar as convicções para poder comprar as ações e, com isso, montar uma carteira previdenciária cuja gestão é ativa, ou seja, ele é responsável por decidir quais ações ele coloca no seu portfólio. Com isso, é preciso ter mais tempo para conseguir estudar as empresas específicas, né, e os setores em que elas estão para ver se é possível fazer essa compra pensando no longo prazo. Agora, eu acho importante a gente deixar claro aqui a diferença entre aquele investidor que compra a ação focando no longo prazo, muito provavelmente ligado ao pagamento dos dividendos, né? E aquele que compra ações olhando a volatilidade do mercado para poder realizar a venda e aumentar o patrimônio mais rapidamente. Tem diferença entre essas duas ações na tentativa de ter algum ganho com bolsa de valores, né, professor? Vamos explicar isso melhor, até para a gente entender que talvez investir em ações não seja tão agressivo assim se você souber investir usando o longo prazo. Exato. Então, assim, sempre que a gente fala, precisa estudar.
Isso costuma, pelo menos em sala de aula, gerar uma ansiedade no investidor. Ele, poxa, é muita coisa. Mas é importante ressaltar que no contexto de formação de patrimônio, nós estamos falando de uma maratona. Então, pensa comigo, se você estudar um pouquinho por dia, em 3, 4 anos, você já evoluiu bastante. E aí é uma coisa natural. Investir tem que ser agradável. E aí cabe essa questão. Muita gente que vem para o ambiente de bolsa, ele se simpatiza com aquele frenesi de curto prazo, que é ficar olhando o gráfico, comprando, vendendo, aproveitando da volatilidade. Não tem nenhum problema, mas o que é importante o investidor entender que existem dois universos que rodam em paralelo. Um, eu com calma e tranquilidade formar o meu patrimônio, e o outro, eu dedicar o meu tempo a operar na bolsa. Eu costumo dizer que quem opta por essa segunda opção, na verdade, ele tem um trabalho, porque ele tem que acompanhar o mercado todo dia, ele tem que ficar colado na tela. Então, não é bem um processo de investimento, mas é um trabalho, é uma labuta, onde ele tenta ganhar dinheiro operando no curto prazo no mercado. Essa diferença ela tem que ficar bem clara, porque às vezes acontece uma sedução e você está operando achando que está investindo. Mas na hora que você coloca o custo de oportunidade do seu tempo, né, nessa conta, pode não ficar tão bom assim o resultado final. A diferença entre o holder, aquele que compra e fica e vai acumulando papéis dentro, né, da sua carteira na mesma empresa e ganhando com os dividendos ao longo do tempo, para o trader, que é aquele que vive de comprar e precisa vender para realizar o lucro, enfim, ter. Claro que isso tem que ter muito estômago e, como você mesmo disse, se torna praticamente um emprego, um segundo emprego ou um segundo trabalho, a não ser que a pessoa viva somente disso. É possível, mas é extremamente difícil, é extremamente arriscado, e isso é algo que a gente precisa falar aqui no Dinheiro em Foco. Não existe almoço grátis. A gente precisa ter consciência para investir, né, professor? Não é uma coisa simples. Cientificamente, né? Fabiana, cientificamente, né, a FGV soltou um estudo recente justamente quantificando essa dificuldade. Não é uma tarefa fácil, poucos ganham e muitos perdem. Muito bem, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Eu estou conversando com o professor Giacomo Diniz. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações para continuar te ajudando a montar a sua carteira de longo prazo, pensando em formação de patrimônio, mesmo em tempos de crise. Até já. Olá, o Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre como driblar a crise global, as incertezas internas e montar uma carteira de investimentos rentável a partir de produtos de renda variável. A gente estava falando no primeiro bloco sobre a importância de você estudar bem as empresas e procurar ações que possam, em longo prazo, te render dividendos. Essas ações se mostram boas alternativas para esse momento. Porém, para fazer caixa e garantir a liquidez durante a pandemia, as companhias brasileiras com ações negociadas na Bolsa estão reduzindo ou adiando o pagamento de dividendos bilionários para os investidores. Uma projeção feita pela consultoria Economática aponta que a previsão de pagamento de dividendos este ano chegava a 119 bilhões de reais, um valor recorde, com um crescimento de 13% em relação a 2019, isso sem levar em conta a inflação. Mas a crise provocada pela Covid-19 acabou derrubando esse movimento. E o pagamento nos segmentos bancários, que historicamente vem liderando a distribuição dos dividendos, valores aí acima de 60% do lucro, vão encabeçar essas quedas, segundo essa pesquisa. Os bancos lucraram 91 bilhões de reais em 2019 e o mercado esperava cerca de 74 bilhões em proventos. Mas após a resolução do Banco Central, essa conta deve ficar perto de 18 bilhões. Além do segmento bancário, pelo menos 6 das 25 principais pagadoras de dividendos do país também já afirmaram que devem reduzir os desembolsos ao mínimo ou, na melhor das hipóteses, postergar o pagamento para o fim do ano. Então, a gente continua falando sobre a importância de montar, essa carteira baseada em ações sólidas. Está comigo aqui no Dinheiro em Foco o professor de Finanças do IBMEC, Giacomo Diniz. Professor Giacomo, aproveito, a gente que falou um pouquinho no primeiro bloco sobre essa importância de você comprar as ações, se manter com elas e ir aumentando as suas posições visando os dividendos. É claro que é um momento de crise. Não dá para negar que em momentos de crise, com tudo mais estacionado, os dividendos também poderiam vir a sofrer, na hora de serem distribuídos, digamos assim. Mas como você disse no começo, crise passa. Isso é uma tendência momentânea, né? Então, com relação à crise,
Naturalmente, quando a gente tem incerteza, as empresas elas preservam caixa para justamente ter musculatura para atravessar os eventuais problemas. Então, era de se esperar esse movimento. A grande questão é que a gente olha a renda contra o preço. Ao mesmo tempo que houve essa expectativa de redução na renda de curto prazo, a gente pode afirmar eventualmente os dividendos de 2020, isso deve passar um pouco para 2021 também. Na outra ponta, Fabiana, a gente teve uma queda bastante robusta da Bolsa. Então, os próprios ativos, eles ajustaram no preço essa mudança de expectativa. Então, é importante o investidor entender essa dança entre o preço e a renda. Quando a gente olha uma probabilidade de redução na renda, uma boa parte dos investidores precificam isso vendendo as suas ações, com isso o preço ele se ajusta. Eu acho que a grande questão é analisar quanto tempo essa interrupção dos dividendos vai durar. Eu creio que não é tanto tempo assim, acreditando na tese que as coisas vão se resolver aí no médio prazo. E, por outro lado, eventualmente, quando você olha para o preço atual da Bolsa, pode ser um indicativo de que ele já está ajustando essa interrupção. Então, é importante o investidor entender que nós estamos trabalhando com uma maratona. Muitas vezes existem percalços, mas esses percalços podem, inclusive, se tornarem oportunidade. Por isso que entra a questão da análise e a questão do estudo, para você conseguir justamente valorar essa relação. E é bem interessante porque agora, por exemplo, com mudanças, né, na nossa previdência social, pensando numa aposentadoria, pensando justamente num longo prazo, ter a oportunidade de acumular esses papéis num momento de crise em que eles estão mais baratos e, portanto, mais acessíveis, pode, de fato, colocar o investidor num patamar diferente. Afinal de contas, com a taxa de juros tão baixa, quanto mais papéis de boas empresas, mesmo que mais baratos agora, eu acumular, mais no futuro esses valores voltam em forma de dividendos quando os preços voltarem ao normal, porque eles vão voltar ao normal, né, professor? Das últimas vezes voltaram. Eu já trabalho nesse mercado há mais de 20 anos, passei por várias crises e, de uma forma ou de outra, a coisa se resolveu. Às vezes com menos dor, às vezes com mais dor, mas a coisa ela se resolve. Eu, particularmente, acredito bastante nisso. Eu queria só pontuar uma coisa, Fabiana, assim, eu acho que é de nossa responsabilidade falar que sim, a margem de segurança, que é o nome que a gente usa no mundo holder, aumentou por conta da queda dos preços. Mas, por outro lado, a necessidade de uma reserva de emergência maior, ela também aconteceu. Então, é importante que o investidor saiba equilibrar essa relação. Comprar ações a preços mais adequados, mas, por outro lado, considerar bem qual é o patamar da sua reserva de emergência para fazer frente às eventuais inseguranças relacionadas a desemprego e a outros fatores que estão envolvidos na crise agora. Perfeito. A gente falou no comecinho do programa sobre a reserva de emergência, eu pontuei, né, essa questão específica, e geralmente a gente coloca a reserva de emergência como 6 meses do custo de vida. Depende muito se você é empregado com carteira assinada ou se você é um autônomo, um prestador de serviço que tem renda que varia mês a mês. Em tempos como esse, você aconselha que a reserva de emergência seja maior do que os 6 meses, que seria aí um mínimo, digamos assim, professor? Então, nesse caso, minha resposta é um pouco viesada. Eu vou me colocar como eu sou autônomo, eu sou professor de finanças e consultor. Então, como a minha renda ela já é variável, eu tomei o cuidado de aumentar a minha reserva de emergência. Então, acho interessante para quem está assistindo refletir sobre essa minha colocação e tentar entender como é que é o cenário dele pessoal. A gente estava falando agora há pouco sobre o valor das ações, que caiu, né, bastante para praticamente todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira. E sempre se debate muito, principalmente no digital, sobre se preço importa, né? A gente já falou várias vezes aqui no Dinheiro em Foco que preço importa sim, e eu sei que você pensa igual, né? No sentido de que preço importa e várias ações estão mais baratas, ainda assim não é sair comprando toda e qualquer ação. Existe uma análise que deve ser feita
pelo investidor, né? Como que a gente pode colaborar nesse processo de análise para quem está acompanhando a gente aqui? O processo de análise, ele vai passar com uma visão do passado, sempre entender como é que a empresa se comportou no ambiente pré-Covid e tentar fazer reflexões do que pode acontecer pós-Covid. Temos companhias que vão ter o fluxo de caixa muito prejudicado e outras nem tanto. A questão do preço, para mim, é fundamental. Eu sempre uso um exemplo que eu tenho excelentes carros, não vou dar nomes aqui, mas eventualmente o preço não justifica todos os opcionais que ele tem. Então, eu, como professor de valuation, eu sempre recomendo para o investidor a fazer esse exercício de futurologia, usando uma técnica, projetando o fluxo de caixa no Excel ou em outra planilha qualquer, trazendo isso a valor presente e ver, de acordo com a visão dele, o quanto deveria valer aquele ativo. Porque isso gera duas coisas. Gera confiança e gera margem de segurança. A confiança é o fundamental para o investidor de renda variável. Ele tem que estar confiante naquilo que ele está investindo. Essas convicções que vão dar segurança para ele de não sair do papel em momentos como a gente está vivendo agora e, eventualmente, tendo disponibilidade financeira, até comprar mais um pouco. Posicionado nesse momento em várias empresas diferentes, digamos assim, não em índices, mas comprando, né, está comprado em algumas empresas. Nesse momento, se não precisa do dinheiro e está vendo a carteira oscilar muito e muito para baixo, a sua sugestão é não vender de jeito nenhum, é isso, professor? A minha sugestão, inclusive, é você desligar a visão do patrimônio, olhar mais, detalhar mais o negócio e se preocupar menos com a oscilação de curto prazo. Essa é a visão que eu recomendo para a grande maioria de investidores. É claro que cada investidor tem um perfil diferente, tem um nível de sofisticação diferente. Nós temos alguns que têm a capacidade de girar mais a carteira por conta de uma visão mais profunda de valuation, e temos outros que é aquele que gosta de comprar e realmente carregar essa ação por o maior tempo possível, eventualmente para toda a vida. Aqui não tem certo ou errado, tem perfil associado à técnica de análise e de investimento. Deixar claro, né, para as pessoas que estão acompanhando, quando você fala ficar com a ação para toda a vida, né, e as pessoas podem pensar, poxa, mas como que eu vou receber, né, ou como que eu recebo o dinheiro vindo dessas ações? Justamente através do pagamento dos dividendos. Quanto mais papel você acumula, mais você tem esse recebimento robusto, digamos assim. É claro que você começa com um pouquinho, mas no tempo, exponencialmente, esse valor aumenta e aumenta bastante de acordo com os seus investimentos, os seus aportes, né, professor? Costuma-se dizer que as ações ficam de herança, mas os dividendos são os valores usados ao longo da vida para poder pagar suas contas, realizar seus sonhos ou ter uma vida mais confortável, né? E aí cabe mais uma reflexão na era de Covid, que quando a gente fala por toda a vida, hoje no século XXI, eu já fico meio incomodado com esse comprar e segurar para sempre, porque a gente está num momento de altíssima transformação. Por exemplo, nesse momento a gente está gravando o programa à distância. Então, esse tipo de situação vai impactar muito na perenidade das empresas. Então, cabe essa reflexão, tentar entender como essa empresa que está investindo hoje vai se comportar numa realidade nova, onde tem inteligência artificial, banda larga poderosíssima e outras várias coisas que estão para chegar por aí também, que eventualmente estão sendo aceleradas pelo Covid agora. Por isso que é tão importante a gente continuar lendo as notícias, lendo os relatórios de análise, fazendo os cursos, muitos cursos disponíveis online e gratuitos, muitos livros disponíveis também, reflexões na internet, no meio digital. Professor Giacomo Diniz, foi um prazer conversar com você, professor de Finanças do IBMEC. Obrigada por participar do Dinheiro em Foco, professor. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom, e a gente vai encerrando o Dinheiro em Foco por aqui. Na semana que vem tem mais, se você gostou, mais dicas para bons investimentos e decisões acertadas com o seu dinheiro. Até mais.